E se eu te dissesse que você está desperdiçando todos os dias a energia mais importante do seu corpo? E essa energia não é sobre prazer, é sobre foco, disciplina e poder interior. E a maioria dos homens nunca entenderam isso. Fica até o final do vídeo, pois eu tenho uma mensagem impactante para você hoje. A grande maioria dos homens não sabem o quão poderoso é o sêmen. Eles pensam que é só prazer e acabou. Negativo, essa energia é muito mais poderosa do que você imagina. Esse impulso sexual controlado, freado, reduzido, ele é poderosíssimo se ele for transmutado e utilizado da maneira correta. Essa energia sexual, se transmutada da maneira correta, pode ser utilizada para algo grandioso na sua existência. Um projeto pessoal, um empreendedorismo, algo que realmente mude as pessoas, que seja algo útil de fato. A prática da retenção seminal do NoFap não foi inventada por nenhum guru da internet. Ela surgiu há milênios em diversas civilizações. Há registros em tradições como o taoísmo, o budismo, o tantra, a alquimia e tradições esotéricas. Todas essas tradições antigas associavam o sêmen a uma força criadora, a uma transformação interior. Eu vou passar aqui brevemente sobre elas para você ter um entendimento melhor. Taoísmo, que era na China antiga. No taoísmo, o corpo nunca foi visto somente como matéria. Existe uma ideia muito forte de que a vida é sustentada por 3 pilares energéticos: Jing, Qi e Shen. E eu sei que a pronúncia aí não está correta, mas confesso que o chinês, o mandarim, não é o meu forte. Mas enfim, o sêmen entra exatamente nesse primeiro nível, o Jing, que seria como a essência mais densa da vida, aquilo que sustenta todo o resto. Não é só reprodução, é reserva de vitalidade. Para eles, o problema nunca foi o prazer em si, o problema é o excesso, o desperdício, a falta de consciência. Existe até uma lógica quase estratégica. Cada descarga constante seria como gastar uma moeda que você não repõe com facilidade. E quando isso acontece sem controle, o corpo vai perdendo a força, a mente vai ficando mais dispersa e a energia vital começa a enfraquecer. Mas o ponto mais interessante é que o taoísmo não fala só de retenção, ele fala de transformação. Práticas como respiração, meditação e até movimentos corporais, como o Qigong, que era usado para refinar essa energia. A ideia é que ao invés de perder, você circula, você eleva. É como se essa força pudesse subir pelo corpo, nutrindo órgãos, fortalecendo a mente e trazendo clareza. E aí entra uma coisa muito moderna, se você parar para pensar: economia de energia, menos impulsividade, mais direção, menos dispersão, mais presença. No fundo, o taoísmo está dizendo que quem aprende a cuidar da própria energia começa a viver com mais intensidade, mais lucidez e mais controle sobre si mesmo. Budismo. No budismo a abordagem muda, mas o fundo continua o mesmo. Aqui o foco não é exatamente a energia do sêmen, mas o que tem por trás disso, que são os desejos, o impulso, a necessidade constante de satisfação. E os monges, fazem voto de celibato não porque o prazer em si é proibido, mas porque o apego ao prazer cria dependência. E quando existe dependência, a mente perde liberdade. Ela fica sempre buscando algo, sempre inquieta, sempre incompleta. Então, quando um praticante decide se afastar desses impulsos, inclusive os sexuais, o que ele está fazendo na prática é treinando a mente. É como um músculo. Cada vez que você observa um desejo e não reage automaticamente a ele, você ganha espaço interno. Você deixa de ser controlado. E com o tempo, algo começa a mudar. A mente fica mais silenciosa, a atenção fica mais estável. Você começa a perceber coisas que antes passavam batido. Existe uma presença maior no momento. Não é sobre reprimir, é sobre entender. Entender como o desejo funciona, como ele surge, como ele desaparece. E quando você entende isso profundamente, você deixa de ser arrastado por ele. No fim, mesmo sem usar a linguagem de energia sexual, o efeito converge com outras tradições. Menos distração, mais foco. Menos compulsão, mais consciência. É como limpar o ruído mental para acessar um nível mais profundo de clareza. Tantra. O Tantra, que surgiu na Índia antiga, provavelmente é a abordagem mais intensa de todas, porque ele não evita a energia sexual, ele mergulha nela.
Só que aqui com um objetivo completamente diferente. Aqui o desejo não é visto como inimigo, ele é visto como combustível, como uma força bruta que, quando compreendida, pode ser transformada em algo muito maior. Existe um conceito forte de energia subindo pelo corpo, muitas vezes representado pelo Kundalini, que seria como uma energia latente na base da coluna. E o que ativa isso? Entre outras coisas, a própria energia sexual. Mas o ponto central é, sem consciência, isso vira só prazer momentâneo. Com consciência, vira expansão, vira percepção ampliada, criatividade, conexão com algo maior. O sêmen, dentro dessa visão, não é só um fluido físico, ele representa uma potência criadora. E quando essa potência não é simplesmente descarregada, mas direcionada, ela começa a alimentar outros níveis do ser. É como pegar um impulso primitivo e transformar em algo elevado, em arte, em visão, em consciência. O Tantra não nega o corpo, pelo contrário, ele usa o corpo como portal. Só que exige presença, exige domínio, porque sem isso você continua no automático, e com isso você começa a acessar algo muito mais profundo. Alquimia e tradições esotéricas. Na alquimia e algumas tradições esotéricas europeias, tudo é carregado de símbolo, nada é o que parece. A famosa ideia de transformar chumbo em ouro nunca foi apenas sobre matéria, era sobre o próprio ser humano. O chumbo representa o estado bruto, impulsos, instintos, falta de consciência. O ouro representa o estado refinado, clareza, domínio, transformação interior. E nesse processo, o sêmen muitas vezes era visto como uma substância ligada à força criadora, algo que, se desperdiçado, mantém o indivíduo no nível mais básico, mas que, se trabalhado internamente, poderia contribuir para essa transformação. É uma linguagem mais metafórica, mas a lógica é parecida com outras tradições. Existe uma energia dentro de você que pode ser usada de forma inconsciente ou refinada. Os alquimistas falavam muito de processos internos, dissolver, purificar, recompor, e isso vale também para impulsos humanos. Você não elimina, você transforma. No fim, a alquimia é quase um espelho psicológico e espiritual. Ela mostra que aquilo que parece simples ou até banal pode carregar um potencial enorme. E o verdadeiro ouro não está fora, está na forma como você trabalha aquilo que já existe dentro de você mesmo. Algumas das figuras mais conhecidas da história já adotaram aí períodos de abstinência ou disciplina sexual para manter o foco, energia e performance. Bruce Lee. Escritos e filosofia pessoal indicam forte ênfase em controle de energia, disciplina e autocontrole. Sua filosofia enfatizava eliminar excessos e manter a energia direcionada. Nikola Tesla viveu em celibato e evitava relações pessoais. Associava isso ao foco extremo no trabalho e na criação intelectual. Frequentemente citado como exemplo de disciplina e sublimação de energia. Isaac Newton viveu grande parte da vida em celibato e isolamento social, focado quase obsessivamente em seu trabalho intelectual. Muitos biógrafos descrevem sua vida como extremamente disciplinada e contida. Todas essas figuras lidavam com a mesma ideia central: controle de impulsos e direcionamento de energia para performance e criação. E existem outras centenas de grandes personalidades aí que fizeram e fazem essa prática da retenção seminal, mas eu não vou ficar citando aqui, pois senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas em suma é isso. O intelectual pega essa energia e direciona ela ali para o seu foco ali dos seus estudos, no seu trabalho, na criação de algo, ou até mesmo para estudar e absorver um conteúdo. Um atleta pega essa energia e direciona ela para o seu treinamento, sua competição. Competições essas externas contra os outros e também uma competição interna contra si mesmo. Chega de prazerzinho, de dopamina barato, vício em pornografia e masturbação. Isso aí é a raiz de todos os vícios. Ah, mas você não quer que eu ejacule nunca mais? Como masturbação e pornografia, não. É a energia sexual sua energia vital sendo jorrada, sendo expelida da forma mais grotesca possível
na forma mais inútil que existe. Agora, com a sua parceira, você pode fazer ali o ato normalmente. Inclusive, você pode fazer o tantra que eu mencionei aí no início do vídeo. Mas tem que ser sua namorada ou esposa. Porque o que acontece muito é o camarada largar do vício em pornografia e masturbação, mas fica viciado em sexo casual, o que é tão nocivo quanto. Você só trocou um vício pelo outro. Cadê a sua transmutação? Cadê o seu direcionamento, né, da forma correta dessa energia? Quando você para de desperdiçar e começa a canalizar, essa energia vira presença, vira clareza, vira foco, vira intensidade em tudo que você faz. Você fica com uma aura, você fica magnético. As mulheres percebem isso muitas vezes inconscientemente. Você olha no olho, sua postura é outra. Até o jeito que você anda muda. É tudo feito com foco e direção. No fim, não é sobre o sêmen em si, é sobre controle, é sobre domínio, é sobre quem está no comando da sua própria vida e quem está, você mesmo. A escolha é simples, mas não é fácil. Continuar nesse prazer imediato, nesse prazer rápido, ou desenvolver aos poucos uma disciplina, uma fortaleza, um poder interior que quase ninguém tem a paciência de desenvolver. E no fim, a escolha é somente sua. Senhores, eu já fiquei quase 2 anos em completa retenção seminal. Quer saber como eu consegui fazer isso? Como que eu transmutei essa energia? Assiste esse vídeo aqui, ó. Foi assim que eu consegui e é assim que você também pode. Por hoje é isso. Valeu, fui!